Graça e paz, irmãos. Deus abençoe sua vida grandemente. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 21. Mateus 15, versículo de número 21. Mateus 15, 21. Diz assim a palavra do Senhor. Eu te convido a acompanhar essa leitura comigo com toda a atenção. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-te contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Vamos orar uma vez mais. Senhor nosso, nós te rogamos. Dá-nos, ó Deus, a clareza, o entendimento e a iluminação do teu Santo Espírito, para que, tendo a tua palavra diante de nós, Senhor, não sejamos despedidos deste lugar sem a convicção vívida de que o Senhor do Universo fala a cada um de nós. Nós viemos aqui essa noite para adorar a um Deus vivo. E nós viemos aqui essa noite, Senhor, para ouvir a palavra desse mesmo Deus. Por isso nós te rogamos, ó Deus eterno, fala conosco nessa noite. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero meditar com os irmãos nesse texto de Mateus 15, 21 a 28 nessa noite. Numa palavra talvez um pouco mais direcionada às nossas mamães aqui. Uma palavra talvez um pouco direcionada para os nossos pais, para aqueles que têm o grande desafio de disciplinar, discipular e conduzir seus lares. Mas eu entendo que essa palavra não se resume apenas a pais ou mães em especial, mas é uma palavra que fala a cada um de nossos corações de um modo geral. Porque esse é um texto que nos conta a respeito de uma mãe que se dobrou diante dos pés de Jesus, que se quebrantou diante do Senhor do Universo, do Filho de Davi, e com uma fé forte ou com grande fé, ela clamou, pediu, ansiou e recebeu algo das mãos de Jesus. Essa é uma história que nos fala sobre grande fé, sobre ter uma fé que nos capacita não apenas a crer em Cristo, mas também ter a nossa alegria cada vez mais dominada e alicerçada e presa em Cristo. Alguém já disse que uma pequena fé nos garante a entrada nos céus. Mas uma grande fé traz os céus para próximo de nós. Ter fé em Cristo não é algo que simplesmente acontece uma vez na nossa vida e ponto. Nós podemos e devemos crescer em fé. Porque quanto mais temos fé, quanto mais temos segurança, quanto mais nossa fé é depositada em Deus, em Sua palavra, em Cristo e naquilo que Cristo pode fazer por nós, mais o nosso coração descansa, mais o nosso coração tem paz, mais as lutas, as tribulações e os ventos deste mundo nos parecem enfraquecer, porque a nossa segurança passa a estar plenamente em Jesus. A palavra de Deus nos fala muito sobre fé. A Escritura fala-nos a respeito de fé fraca, daqueles que têm fraqueza em sua fé e por isso são inseguros. A Bíblia nos fala a respeito daqueles que têm fé fortalecida, uma fé forte, robusta, segura.
A Bíblia nos fala, por exemplo, sobre fé enriquecida, alicerçada. A Bíblia nos fala sobre o perigo da fé morta, da fé sem obras. A Bíblia nos fala sobre uma fé perseverante, que insiste, que vivencia e vence as lutas, as dificuldades e as adversidades. E a Bíblia também nos fala sobre pequena fé. Lembra-se de Jesus dizendo, homens de pequena fé, homens de pequena fé. E a Bíblia nos fala sobre grande fé, como no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, versículo de número 10, Jesus diz àquele centurião romano, eu nunca vi fé como a sua. Nunca vi alguém que deposita tanta e tamanha confiança. E essa é a segunda vez no Evangelho de Mateus em que nós encontramos Jesus dizer algo semelhante. No versículo de número 28, depois de ouvir o clamor e as incessantes pedidos dessa mulher, Jesus olha então para ela e diz, ó filha, ó mulher, grande é a tua fé. Jesus reconhece a fé dessa mulher. Jesus, o texto nos diz, havia se retirado para os lados de Tiro e Sidom. Jesus estava debaixo de tanta pressão no seu ministério, pressão que vinha de muitos lados, ora das multidões, ora da perseguição que já começava a tomar o entorno de Cristo Jesus, aqueles que o queriam preso, que o consideravam um blasfemo. A pressão sobre Jesus era muito grande, ele se retira dali, ele vai para o lado de Tiro e Sidom, ele atravessa por um local onde agora ele não vai lidar exatamente com uma mulher judia, com uma israelita, mas ele lida com uma mulher cananeia, uma mulher que pertencia a uma outra nação, a uma outra religiosidade, a um outro ambiente cultural. E diferente de outros momentos em que Jesus vai até alguém, como no caso daquela mulher samaritana, nesse caso, esta mulher vai atrás de Jesus. Ela vai atrás de Jesus. E a fé que essa mãe manifesta nesse texto, rogando a Jesus por sua filha, tem muito a nos ensinar. E eu queria meditar com você essa noite sobre essa grande fé, desse grande Jesus que pode fazer grandes coisas. Primeiro eu queria chamar a sua atenção para o fato de que a fé dessa mulher, da qual nós não sabemos o nome, era uma fé consciente e reverente. Olhe comigo no seu texto, olhe comigo na palavra do Senhor. Essa mulher tinha fé em Cristo, mas a sua fé era esclarecida. Essa era uma mãe que tinha discernimento. O texto nos diz que ela era uma mulher cananeia, e ela então se aproxima do Senhor e diz, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa é uma mulher que descreve e que discerne exatamente qual a situação da sua filha. Ela sabe que aquela menina estava horrivelmente, terrivelmente endemoniada. O seu problema era um problema espiritual. Ela discerne isso, ela compreende isso. Ela não busca talvez outras explicações, ou as outras explicações todas já tenham cessado. Agora ela sabe, o problema da minha filha é um problema espiritual. O que minha filha precisa é de libertação. O que minha filha precisa é de um remédio que em Tiro e em Sidom eu não posso encontrar. Que na minha terra eu não posso encontrar. Que médico nenhum pode me dar. Nenhuma receita, nenhuma dica, nenhum remédio, por mais caseiro e supersticioso que seja. Só uma solução pode. Só Jesus. E ela está direcionada. Ela sabe o problema, ela identifica o problema, ela discerne o problema e ela discerne aquele que pode unicamente resolver o problema da sua filha. Ela vai até Jesus, reverentemente o chama de Senhor, reverentemente o chama de filho de Davi. Ela reconhece que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, é aquele que tem todo o poder, ainda que ela não seja uma israelita, ainda que ela não conhecesse Jesus, mas ela sabe, ela ouviu, e a fé no seu coração, de modo consciente e reverente, a direcionou para Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Irmãos, quando eu vejo a fé consciente, cheia de discernimento e reverência dessa mulher, eu fico pensando como eu e você, na lida e no desafio de sermos pais, na lida e no desafio de muitas mães aqui presentes, tem de termos discernimento espiritual. Às vezes nós oramos por nossos filhos,
E oramos por profissão, oramos por saúde, oramos por vocação, oramos por relacionamentos sadios, oramos por uma porta de emprego. Às vezes, quando nós olhamos para os problemas que os nossos filhos vivenciam, quando às vezes no nosso meio percebemos que eles estão fragilizados na sua fé, talvez perdendo o gosto pelas coisas de Deus, muitas das vezes nós pensamos de maneira errada. Nós achamos que talvez se mudar a escola resolve. Talvez se tirar um celular resolve. Talvez se simplesmente mudar de um lugar para o outro, talvez resolva. Mas Deus precisa nos dar discernimento, porque aquilo que os nossos filhos mais precisam, e aquilo porque pais e mães, nessa noite em especial, eu falo a vocês, precisam orar, é para que Deus possa nos dar discernimento espiritual sobre a saúde dos nossos filhos. Essa mulher olha para a situação da sua filha, e talvez depois de ter pensado e refletido sobre muitas coisas, ela discerne e compreende diante de Deus: Senhor, o que minha filha precisa é de libertação. E só Jesus, o filho de Davi, pode fazer tal coisa. Qual intensidade eu e você temos orado pelos nossos filhos e orado pela vida espiritual deles? Todas as vezes que nós saímos de um acampamento, nos preparamos para ir para um acampamento aqui da nossa igreja, com jovens ou adolescentes, eu faço uma mesma oração que talvez eu faça desde mais ou menos quando eu tinha 18 anos e comecei a participar da organização de acampamentos. A oração é sempre a mesma: Senhor, converta o coração daqueles que precisam se converter. Porque é o maior problema, a maior luta, o maior motivo de oração que faz com que joelhos de mães e pais se dobrem diante de Deus é pela vida e pela saúde espiritual dos nossos filhos. Eles podem ter tudo que esse mundo pode dar, mas se eles não tiverem Cristo e a salvação, eles não têm nada. Mulheres de joelho, filhos de pé. Mulheres que se dobram, que se quebrantam, que clamam, que rogam a Deus, que discernem os problemas, que discernem as lutas mais íntimas, encravadas no coração, que discernem na sabedoria do lar, na conversa, no diálogo, os problemas mais guardados, recônditos, escondidos e ocultos no coração dos filhos. Aquilo que os filhos não compartilham com ninguém, que ninguém sabe, que ninguém toma notícia, aquilo que não vem a público, aquilo que muitas vezes não é tratado, mas no ambiente da família, no ambiente do aconchego do lar, da palavra doce da mãe, do carinho do pai, da tratativa dentro do ambiente familiar, corações podem ser curados, feridas profundas e arraigadas no coração podem ser expostas, saradas. Mas é preciso discernir que mais do que problemas emocionais, circunstanciais, profissionais, vocacionais, a nossa grande oração, a nossa grande batalha não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. A nossa luta é espiritual. É isso que essa mulher discerne. Uma fé consciente. Ela sabe do que sua filha padece e ela sabe que só um pode resolver isso. Só Jesus. Só Jesus. Eu quero desafiar você, mamãe, em especial nessa noite em que nós celebramos o Dia das Mães. Não deixe de rogar pela saúde espiritual dos seus filhos. Dobre os seus joelhos por eles. Clame a Deus pela saúde espiritual dos seus filhos. Rogue ao Senhor para que Ele os perdoe dos seus pecados, para que Ele os livre do mal, para que Ele os livre das influências mais sutis e perversas que os envolvem todos os dias na escola. Que o Senhor te dê discernimento e sabedoria para fazer isso. Mas a fé dessa mulher cananeia não é uma fé apenas consciente e reverente. Ela também possui uma fé perseverante. Olha comigo na sua Bíblia, versículo 23 a 24. O texto nos diz que ele, porém, Jesus, não respondeu palavra. Jesus não diz nada. Na sequência, os seus discípulos aproximam-se dele e dizem: Senhor, despede, manda essa mulher embora, porque ela vem clamando atrás de nós e clamando atrás de nós. Manda ele embora, Jesus. Versículo 24, então, Jesus responde: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. São 3 pontos aqui. São 3 obstáculos muito fortes, não são?
Primeiro, o silêncio de Jesus. O texto diz, Jesus não responde nada. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, nada, nenhuma palavra. Depois os discípulos, cochichando, e a mulher ouvindo. Senhor, manda essa mulher embora. Ela vem falando na nossa cabeça e ela está clamando desde lá de trás. Despede Jesus. Talvez o que eles quisessem dizer lá no fundo era: Jesus, faz um milagre rapidinho e libera a dona. Daqueles assim, pum, vai filho, vai. Talvez fosse isso que os discípulos queriam. E em terceiro obstáculo, ouvi da boca do próprio Jesus dizendo: meu ministério prioritariamente é para os filhos da casa de Israel, as ovelhas perdidas. Percebe a perseverança dessa mulher? Porque o texto nos diz que no versículo de número 25, ela, porém, mesmo diante desses obstáculos, veio, adora Jesus e diz: Senhor, socorre-me. Essa é uma fé perseverante. Uma fé que lida mesmo com o silêncio de Deus, e talvez este seja um dos momentos mais difíceis da nossa caminhada e da nossa jornada cristã. Quando o que a gente ouve de Deus é apenas silêncio. É aí que a nossa fé precisa se tornar mais e mais perseverante, porque o silêncio de Deus é pedagógico para nós. O silêncio de Deus nos lembra que as respostas de Deus não são sempre rápidas. O silêncio de Deus nos lembra de que nós somos dependentes dele e de que os planos dele são superiores ao nosso. O silêncio de Deus trata o nosso coração. O silêncio de Deus parece indiferença, mas é o amor que Deus tem por nós, manifestado e revelado de maneiras ainda mais poderosas. Deus conduziu respostas depois de um tempo de silêncio a Abraão. Deus fez isso com Davi. Deus fez isso com homens e mulheres que o amavam e que clamavam desesperadamente diante dele. E o silêncio às vezes pode ser doloroso. É a mais difícil resposta que Deus pode nos dar. E a fé dessa mulher é uma fé perseverante. Ela insiste, ela continua em oração, ela continua clamando a Jesus. A sua oração de viva voz é uma oração ao vivo. Ela está clamando ao Senhor Jesus e perseverando a despeito do silêncio. Mas ela também persevera a despeito daquilo que os discípulos estão dizendo. Talvez outra pessoa no lugar poderia ouvir aquilo e pensar: é mesmo, né? Sem graça, estou incomodando o mestre. Até os discípulos já começaram a observar que eu estou meio chata. Acho que eu gritei alto demais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não sei, tem muita gente que grita. Pode ser que o mestre hoje esteja cansado. Os discípulos, ninguém está gostando muito dessa conversa, eu vou embora. Mas essa não é a reação dessa mulher. É como alguém que diz assim: eu vim aqui porque eu creio que o problema da minha filha é espiritual. E só existe uma pessoa nesse mundo que pode libertá-la, e o nome dessa pessoa é Jesus, o filho de Davi. E eu não vou sair daqui. E eu vou clamar a Ele. E eu vou insistir. E eu vou perseverar. E eu vou perseverar. E eu vou perseverar. E ela vence até mesmo o terceiro e talvez mais doloroso obstáculo. Porque ela ouve Jesus dizendo àqueles discípulos: o meu ministério é específico ou primário para as ovelhas da casa de Israel. Ela não era uma mulher de Israel. Pertencia a uma outra nação. Talvez no seu coração ela pensasse: então se o ministério de Jesus é só para o povo de Israel, então o que tem para mim? Será que existe alguma coisa para mim? Será que vai sobrar alguma migalha para mim? Talvez eu vou embora. Mas no coração dela havia uma perseverante fé lhe dizendo: mesmo que sejam as migalhas que caem da mesa, mesmo que seja um bocadinho que caia das mãos de Jesus, mesmo que seja uma pequena palavra, mesmo que seja um toque, mesmo que seja um olhar de Jesus, vale a pena perseverar. E eu quero dizer a você, mamãe, nessa noite, persevere nas suas orações, não desista. Enfrente os obstáculos que vão se colocar contra você, os obstáculos que vão vir contra a sua família, com fé e com fé perseverante. Firme-se no Senhor. Não apenas as mamães, a todos nós aqui, vida de oração é sinônimo de vida de perseverança. Deus nos chama a perseverar. Essa mulher estava vivendo e vivenciando aquilo que está escrito em Mateus 7, versículo de número 7. Pedi, será dado. Busque, e você vai encontrar. Bata, e será aberto.
Oração tem a ver com persistência. Oração tem a ver com corações diante de Deus, com insistência, com confiança, com saber que Deus é a única opção que nós temos neste mundo. Oração não é a última coisa que a gente faz quando cessam todas as nossas opções. A oração precisa ser a primeira coisa que nós fazemos quando nós sabemos que em todas as coisas só Deus pode nos dar a palavra certa. Não desista nas suas orações. Persista, tenha fé, insista diante de Deus. Era uma fé consciente, reverente, uma fé perseverante. E em terceiro lugar, essa era uma mulher diante do Senhor Jesus, com uma fé intensa, vívida, segura. Olha comigo o versículo de número 25 e 26. Depois de ouvir tudo o que ela ouviu, depois de todos os obstáculos, ela ainda se aproxima diante de Jesus. Uma mulher fora da casa de Israel, a despeito da sua cultura, da sua casa, da sua religião, das influências que havia ao seu redor. Essa mulher se aproxima com fé e insistentemente diz: Senhor, socorre-me. O texto diz que no versículo 25 ela vem e adora a Jesus. Ela se prostra diante de Jesus. Ela se lança aos pés de Jesus. A palavra para adorar aqui dá o sentido de alguém que se lançou aos pés. Ela coloca rosto no chão, cola o seu rosto e a sua face diante dos pés de Jesus e o adora dizendo: Senhor, o Senhor é o Senhor do universo, o Senhor da vida, o Senhor de todas as coisas, me socorra. Me socorra. Não existe posição nem postura mais quebrantada do que quando nós nos quebrantamos, nos ajoelhamos, nos prostramos diante do Senhor. Quando com o nosso coração e com o nosso corpo nós confessamos que nós estamos diante do Rei do Universo, daquele que é o único que pode resolver, direcionar e responder às nossas orações. Essa é uma fé intensa. Ela clama e adora a único. Ela clama e adora Jesus. Ela clama por misericórdia. Senhor, socorre-me. Eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso do seu socorro. O Senhor se agrada daqueles que se apresentam diante dele com o coração totalmente quebrantado. O Senhor se agrada daqueles que começam as suas orações dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor se agrada quando nós nos apresentamos diante dele como aqueles que carecem daquilo que só ele pode nos dar. Como o Senhor se agrada quando nós nos quebrantamos diante dele em adoração. Ela clama por misericórdia e por socorro. E ela clama de modo insistente. Insistente. Ela não se dobra fácil. O Senhor Jesus responde no versículo de número 26. Ela está lá clamando, rosto em terra, adorando ao Senhor. E a resposta do Senhor Jesus parece-nos até, no primeiro momento que lemos, uma resposta dura, indiferente. Mas essa não é uma indiferença. Jesus queria apenas provar ainda mais a firmeza e a grandiosidade da fé daquela mulher. Jesus olha para aquela mulher e diz a ela: mas não é certo, não é bom tomar do pão dos filhos, tomar do pão da casa de Israel e lançá-los aos cachorrinhos, lançá-los aos gentios. Não é bom isso. Eu fico pensando, qual seria a nossa reação diante de uma fala dessa do próprio Jesus, não é? Ela já enfrentou o silêncio, ela já enfrentou a repreensão dos discípulos, ela já enfrentou uma resposta um tanto dura, pontual de Jesus aos seus discípulos. E talvez ela já tivesse motivo bastante para desistir de clamar, de ter fé, de insistir. Mas agora, ainda mais, ela ouve da boca de Jesus, dos lábios daquele que é a sua esperança, dizendo: não é bom dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Mas me encanta a insistência dessa mulher. A insistência de ainda assim responder ao Senhor Jesus: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Não importa que eu não seja de Israel, eu sei que o Senhor é um Deus cheio de graça. E mesmo as migalhas que caem da sua mesa já são bastante para mim.
Isso é fé. Isso é segurança. Não olhe para essa resposta de Jesus no versículo de número 26, pensando que Jesus está sendo indiferente à dor dela. Não é isso. A palavra de Deus nos conta que Jesus primeiro veio para os seus. O ministério de Jesus começa com a casa de Israel. O ministério de Jesus primeiro começa com os judeus. Mas o próprio Jesus, no seu ministério, iria evidenciar aquilo que ficaria mais tarde claro no dia de Pentecostes. Que a palavra do Evangelho, a palavra de salvação, não seria mais única exclusivamente para a casa de Israel, mas sim para aquele, ou para aquela, ou para todo o que crê no nome de Jesus e se entrega a Ele. Mais tarde, em Pentecostes, as nações conheceriam Jesus. Mais tarde, com a igreja apostólica, o mundo seria invadido pela palavra do Evangelho, porque o Evangelho que veio primeiro aos judeus, agora se espalha a todo aquele que crê em Jesus. Jesus estava provando a fé dessa mulher. Jesus estava ensinando aos seus discípulos que o Evangelho, que o reino e que a salvação é conquistada por fé, e fé que persevera, que insiste e que abraça Cristo de todo o coração. E por último, eu queria que você observasse que além de ser uma fé consciente e reverente, uma fé perseverante, uma fé intensa, essa também era uma fé cheia de humildade. A fala dessa mulher, a resposta dela, no versículo de número 27, revela o quebrantamento, a humildade e a simplicidade do seu coração. Ela não discute com Jesus. Ela não discorda de Jesus. Ela não entra em nenhum tipo de discussão teológica com Jesus. Ela simplesmente diz: sim, Senhor. É verdade. É verdade. Eu nem sequer sou uma mulher de Israel. Minha filha também não, minha família também não. Mas se as migalhas que caem da mesa do Senhor puderem ser minhas, eu já estou satisfeito com isso. E eu quero perguntar a você nessa noite, quando você se aproxima diante do Senhor, quando você se quebranta diante dele em oração, quando você, mãe, ora para os seus filhos, essa também é a sua insistente e humilde oração, dizendo: Senhor, ora pelos meus filhos. Derrama sobre eles a tua graça. Derrama sobre eles, Deus, um pouquinho da tua misericórdia. Mas cuida deles. Guarda-os. Porque eu tenho discernido que os maiores problemas que eles enfrentam são espirituais e só o Senhor pode cuidar deles. Só o Senhor. A fé que clama por misericórdia, no final então do versículo de número 28, é louvada por Jesus. O coração do filho de Davi se dobra diante daquela mulher. E Jesus reconhece publicamente, de maneira expressa: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Eu não sei você, mas me emociona o coração pensar que o Senhor pode se agradar de nós. O Senhor olhar para essa mulher, para essa mãe, rogando por sua filhinha que sofre, e ela sabe que o maior problema que ela tem não pode ser curado por nada que este mundo possa dar. Só Jesus. Então, humildemente, insistentemente, de maneira perseverante, se dobra diante de Jesus, clama a Jesus, espera de Jesus. E então o texto diz que o Senhor Jesus faça-te contigo segundo queres. E naquele momento, instantaneamente, sem nenhum recurso, sem nada, sem show, sem aparências externas, sem palavras de encantamento, simplesmente, instantaneamente, aquela criança é liberta e ela está sã. O Jesus em que eu creio e que eu sei que você também crê é o Jesus que tem todo o poder. Em um momento, com uma palavra, instantaneamente, Ele pode fazer aquilo que nos é completamente impossível. Mas eu queria que você terminasse essa mensagem com a consciência muito clara de que o ponto central desse texto não é essa mulher. O ponto central desse texto não é sejamos como ela. O ponto central não é nem sequer a fé grandiosa que essa mulher tem. O ponto central dessa mulher, o ponto central desse texto, é o objeto da fé
que essa mulher tem. De nada adiantaria ter grande fé se essa fé não fosse em Jesus. De nada adiantaria se entregar, perseverar, insistir, se não fosse Jesus o objeto da fé dessa mulher. De nada valeria todo esforço se Jesus não fosse o alvo, se Jesus não fosse o centro, se Jesus não fosse aquele buscado, adorado, porque só Ele tem todo o poder. Só Ele pode nos libertar do mal. Só Ele pode sarar e sarar completamente a cada um de nós. Só Jesus, o objeto da nossa fé, o alvo da nossa esperança. Eu queria terminar essa mensagem apelando em especial para as mamães nesse dia que nós celebramos o Dia das Mães. Ore por seus filhos. Se você não tem filhos gerados por você, tenha um filho de oração no meio dessa igreja, mas ore por um filho. Interceda pela vida de uma criança. Participe de um Desperta Débora e escolha uma criança dessa para você orar. Se você tem filhos gerados por você mesmo, ore pelos seus filhos. Discirna, compreenda de que a maior necessidade que os nossos filhos têm é de serem transformados pelo poder de Deus. Nada é mais sério do que isso. Nada é mais urgente do que isso. Persevere na sua oração. Insista na sua oração. E humildemente espere do Senhor a resposta que Ele vai nos dar. Vamos orar? Quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo. Se você é uma mãe, está aqui essa noite. Se você é um pai, está aqui essa noite. Ore pelos seus filhos agora. Ore comigo por eles. Se você ainda não tem os seus filhos ou por qualquer motivo não os pode ter, ore pelos filhos na fé que o Senhor tem te dado. Interceda por eles. Clame por eles. Você que é jovem, adolescente, está ouvindo essa mensagem. Alguém já disse que nós deveríamos orar pelos nossos filhos 20 anos antes de tê-los. Comece a orar para que Deus te dê sabedoria, para que você tenha maturidade, para que no futuro você seja bênção na vida daqueles que o Senhor colocar no seu caminho. Como nós precisamos orar, irmãos. Senhor, nós rogamos, ó Pai, por nossas famílias. Rogamos pelos filhos e filhas dessa igreja, Senhor. Rogamos pelos nossos pais, mães. Rogamos, ó Deus, pelos nossos casais jovens que estão se preparando ou iniciando numa carreira de ter filhos e educá-los diante do Senhor. Oramos pelos filhos na fé que o Senhor tem dado a muitos aqui. Oramos, ó Deus, pelas Déboras dessa igreja que se colocam de joelhos para que os seus filhos fiquem de pé. Oramos, ó Deus, pela geração Jó, de homens que se dobram diante do Senhor, para que os filhos possam perseverar na sua caminhada. Nós oramos, ó Deus, porque nós sabemos que o nosso maior problema é espiritual. De que o maior problema, Deus, que nós enfrentamos, nada desse mundo pode solucionar. De que mesmo que portas se abram nesse mundo, que circunstâncias sejam alteradas, problemas espirituais só são resolvidos por Jesus, o Filho de Davi, o Senhor. Só Ele pode transformar corações. Só Ele liberta do poder das trevas. Deus, eu oro ao Senhor para que o Senhor dê discernimento a pais e mães, para que eles sabiamente possam discernir aquilo que espiritualmente tem influenciado seus lares. Para que eles não deem espaço para o mal, Senhor. Para que eles não deem lugar, ó Deus, às ervas daninhas, ó Deus, que vão lentamente minando e adoecendo a saúde espiritual dos lares. Dê discernimento aos pais dessa igreja, Senhor. Os acorde de madrugada com sono intranquilo, para que eles roguem ao Senhor pelos seus filhos. Os incomodem de dia, Senhor, com discernimento do céu, para que eles roguem, orem, intercedam, insistam, persistam e confiem no Senhor. Dê sabedoria, Deus, e discernimento aos pais, para que nada fique oculto, para que nada fique escondido, Senhor, para que mágoas, feridas, as mais profundas, ó Deus, sejam tratadas, sejam expostas. E que em oração o Senhor os responda, dando discernimento e graça, ó Pai. Eu rogo, ó Deus, para que o Senhor dê palavra certa,
palavra apropriada a pais e mães aqui que têm orado incessantemente a Deus para que os seus filhos retornem para o Senhor. Dê a eles palavra certa, no momento certo, de maneira sábia, em nome de Jesus. Para que seus filhos sejam quebrantados. Para que, como filhos pródigos, eles se lembrem do Senhor em terras distantes e queiram voltar para o lar e para a casa do Pai. Oh Deus, coloca em nós um espírito de quebrantamento. E faz-nos ser, ó Deus, homens e mulheres diante do Senhor em oração. Que o lugar onde nós mais desejemos estar, ó Deus, seja diante do Teu altar, dobrado aos Teus pés, clamando a Jesus, o Filho de Davi: Senhor, socorre-nos. Socorra nossos lares, Senhor, porque muitas são as ciladas do maligno, muitas são as artimanhas desse mundo. Livra-nos, ó Deus, de todas elas e faz-nos vitoriosos em Cristo Jesus. Em nome do Senhor nós clamamos, Pai. Amém. Amém. Querido, que o Senhor abençoe você, abençoe sua casa, abençoe seu lar, sua família, e o Senhor te dê um espírito de oração, de quebrantamento, de súplica e de dependência, porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Clame ao Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe e fale profundamente ao seu coração.